Vocês não irão acreditar no que vocês irão ver. Na verdade, vão acreditar porque vocês irão ver com os próprios olhos. Porque, cara, o que eu vou trazer aqui para vocês, Quesada, Sormani, Alfinete, aquele que era ex-Pânico, agora apresentando, né, um programa aí de esporte. Esse mundo é maluco, né? E outros. Na verdade, um parceiro meu que falou: Almeida, dá uma olhada nisso aqui e leva isso para o seu público, para eles terem conhecimento da barbaridade que esse pessoal tá falando do nosso Flamengo, do Felipe Luiz, do Bruno Henrique, e sobrou até mesmo pro Guilherme lá do canal Flazoeiro. Senta o dedo no like, deixa o like de vocês para ajudar aqui este vídeo, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha e hypa muito, é só clicar e hypar, é de graça e não custa nada. Me segue no meu Instagram, no @almeidafla81, link para você me seguir no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição deste vídeo, através do QR Code que está aí na sua tela. E meus amigos, Natal chegando e vamos aproveitar essa Black Friday de novembro, olha só, tá disponível aqui na descrição e no botãozinho que vai aparecer aqui. Se não aparecer, vai aparecer novamente, que é a lista de produtos do Flamengo. Garrafa térmicas, né? Copos do Mengão, canecas, bonés como esse aqui, mantos sagrados do nosso Flamengo e muito mais. Tudo disponível aqui na lista de produtos aqui do canal Almeida Fla para você adquirir, beleza? Aproveita, tem várias promoções rolando aí. E inclusive eu incluí também esse microfonezinho de lapela que tá aqui no meu boné, ó, que é o da Holy Land Lark M2, que vem nessa caixinha, ó. Esse aqui é o segundo microfone, ó. Coisa mais linda do mundo, né? É o que eu tô usando aqui agora, vem nessa caixinha completo. Já adquire, é o melhor que tem no mercado, Holy Land Lark M2. E esse fone de ouvido também tá aí na lista de produtos para você adquirir, um fone profissional, e o preço vocês não irão acreditar, meu irmão. Então já desce embaixo na lista de produto e adquira o seu para você se presentear ou presentear algum parente, um namorado, marido, namorado, enfim. Então não perde essa oportunidade não, beleza? Então vamos lá, meus amigos, créditos é lá do canal Placar, e o que vocês irão ver aqui é o absurdo do absurdo, é o sujo querendo falar do mal lavado, e o mais sujo ainda querendo falar do mal lavado, é coisa de maluco. Vamos lá, vamos conferir aqui. Coisas do Campeonato Brasileiro. Outra coisa do Campeonato Brasileiro é o Bruno Henrique tá jogando aí, ele falou depois do jogo aí, vamos ver o que o coitadinho do Bruno Henrique falou, coitado. Sei que é um assunto delicado, mas não tem como a gente não comentar que foi a sua absolvição. A gente falou com o Felipe Luiz aqui antes. Uma coisa que ele falou é que antes desse último julgamento, né, falou-se muito sobre a acusação e agora talvez não tanto sobre a absolvição. Né, que você merecia também essa absolvição, essa redenção da sua reputação. Então, qual que é o seu sentimento nesse momento que você foi absolvido? E o que você pode falar desse momento que você passou também, que foi difícil para você fora de campo, e o que você está projetando agora? Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi por pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Bruno, Gabriel, a gente sabe que, independente de qualquer coisa, de ser jogador, de ter um ótimo salário, você prestem atenção nessa pergunta. Você tem um filho, tem um garoto que já está um pouco maior, já consegue entender um pouco o que se fala. Eu queria saber, assim, como é que você se blindou diante de tanta besteira que foi falada. As pessoas falavam coisas sem saber. E quando chegou ali no tribunal, ficou muito claro que você não fez parte de um esquema. Esse que tá falando aí, fazendo a pergunta pro Bruno Henrique, é o Guilherme do Flazoeiro. Olha só
o que esses caras vão falar do Flazoeiro, cara, é absurdo. Presta atenção aí. Você não fez parte de um conluio, que você não ganhou dinheiro com isso, como teve outros casos assim no Brasil, e ficou claro a sua inocência, tanto que foi 6 votos a 1 e a 2, né? A maioria. Ó, o Sormani já tá perguntando, quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí? O dobro do que queria te condenar te absolveu. Queria saber assim, como é que você fechou com a sua família, como é que você blindou a sua família diante dessa situação que aconteceu, que eu acho que foi mais uma situação complicada que você passou na carreira. Você teve a situação no olho, depois teve a situação no joelho, mas eu acredito que essa fugia um pouco do seu controle, porque você não controlava a narrativa das pessoas. As pessoas falavam o que elas achavam que era verdade e meio que, tipo, você não tinha o direito de se defender. Até porque se você fosse toda hora rebatendo alguém, você poderia acabar se desgastando o que você falasse. Cara, eu acho que, primeiramente, minha família foi muito importante para mim, minha esposa, meus filhos, né? Conta esse cara aí. Eu não sei quem é esse cara. E o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não aparece nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis, e também tem uma pessoa fora do clube, né, que é a minha terapeuta também, que me ajudou bastante a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor, e de alguma forma essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então, quero agradecer eles, e minha esposa, meus filhos também, que estiveram comigo o tempo todo. E como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu. E é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade. Então, é Deus que me define, é Deus que vai poder me julgar, e é Deus que vai saber a hora de eu parar ou não. Tudo bem, futebol agora, vamos lá? Tá bom, Mick Jagger, tá bom. Eu tô mandando pra você aí. Tô mandando pra você aí um print aqui que eu recebi. Dá uma olhadinha aí e a gente pode de repente colocar no ar, que são um dos prints da conversa do Bruno Henrique com o irmão dele, se não me engano. Pesado, né? Eu gostaria da opinião de vocês, porque eu tô com medo de dar a minha opinião aqui. Entendeu? Então, vocês são pessoas mais, né, que sabem se segurar um pouco melhor, porque é o poste mijando no cachorro, né? Não, Mas, quem quiser... E se der pra gente descobrir o nome de quem fez essa segunda pergunta, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi um jornalista, um suposto jornalista, um repórter, falar numa coletiva de imprensa pra um jogador que fez o que fez. Inacreditável. Falem o que vocês quiserem. Cara, ele começa falando... Minha resposta dentro de campo. Cara, ninguém tá te criticando porque você fez ou não fez algo dentro de campo. A crítica é porque você cometeu um crime e você não foi absolvido. Você é absolvido do 243. Você foi condenado no 191. Ele não foi absolvido. Ele está condenado tanto que ele vai ter que pagar uma pena pecuniária. Você vai ficando agoniado. E o cara quer colocar Deus no meio. Mano, com todo respeito, velho. Todo respeito, cara. Pô, Deus tá pra todo mundo, velho. Deus tá pra casa de aposta que foi prejudicada. Deus tá pra todo mundo. Pra todo mundo. Não é Deus que vai ajudar você a se livrar de um crime. Não foi Deus que te ajudou, foi o Flamengo. O Flamengo, ele mudou a postura, falou que não foi prejudicado para defender seu atleta. Que comenta, né, cara? Eu não vou entrar no mérito, eu acho que isso é imoral, eu acho que isso é errado, é pequeno. O Flamengo é muito maior que isso. Né, cara? Mas a postura foi pequena e a postura do Bruno Henrique é constrangedora. Na coletiva é constrangedora. E as perguntas, pô, não gosto de falar do trabalho dos outros, mas isso não é pergunta, né? Isso é bajulação, pô. Assim, o Flamengo, enquanto instituição, tá no direito de defender o atleta, porque eu acho que... tenho certeza que todos os outros clubes fariam o mesmo. Defender juridicamente o atleta. Tenho certeza que o Palmeiras faria isso, o Corinthians faria isso, porque acaba causando um dano esportivo pro time que não vai contar com o jogador. Então, eu entendo o Flamengo defender o jogador juridicamente. Agora, o que a gente viu de manifestação, mesmo da instituição, em rede social, o Felipe Luiz, né, deu uma coletiva e ele começa falando assim,
assim, o dano à imagem do Bruno Henrique é irreparável. Quem causou dano à imagem do Bruno Henrique foi o próprio Bruno Henrique. Porque, gente, pelo amor de Deus, estão tratando como se ele tivesse sido injustiçado. Ele fez uma coisa errada. Ponto. Aí ele na tela fez os prints uma coisa aí, ó. errada. E se fosse ele tão claro, assim, não teria 3 votos, né, pra condenar ele, pô. Ele não é coitadinho. sacanagem. Ele não é coitadinho. Estão querendo pintar ele como coitadinho, o Flamengo, no caso, né? Ele não é coitadinho, ele fez uma coisa errada. Como eu disse, a instituição tem o direito de defendê-lo juridicamente. Conseguiu o que queria, conseguiu defender, acabou. Pra que ficar fazendo isso? Olha Gente, é enaltecer algo errado. Olha aí, ó. Ponto. Falando sobre os cartões, que ele estava pendurado, ele se comprometendo ali a não reclamar em nenhum jogo para não tomar o terceiro cartão até a partida, que seria interessante ele tomar o cartão amarelo. Olha que coitadinho. E o rapaz ali falando, boa. O rapaz é irmão dele. Boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. É isso que esse bando de vagabundo tá aplaudindo aí, apoiando e passando pano. Para mim, eu tô falando que eu não quero falar muito, porque nós mostramos, eu vou mais longe do que... Nós mostramos isso já quando explodiu o negócio, que essas mensagens, elas viralizaram na internet e tal. A gente mostrou. E vem mais. Eu acho que por si só isso daí já é suficiente para dar os 12 jogos pro Bruno Henrique, que é o que está lá no defasado Código Brasileiro do Esporte. Tá? Então eu faria isso. Agora, eu acho que tem que mudar o código. Eu acho que se você dá 1 ano pro Aleph Manga e quase 1 ano pro Bauerman, você teria que ter dado 1 ano também pro Bruno Henrique. Não deu porque o Flamengo é forte, tem um corpo de advogados forte, os caras trabalharam ali a vírgula para salvar o cara do time. Basicamente foi. E aí eu sou obrigado a escutar. Agora, acho uma babaquice a gente ficar. A gente dentro do Flamengo ficar defendendo essa postura e colocar o Bruno Henrique como um coitado. Ele não é um coitado. Ele não é um coitado. Às vezes ele fala mal, né? Ele se comunica muito mal, inclusive o Bruno Henrique, mas ele não é um coitado. Ele sabe muito bem o que ele estava fazendo. Essa armação que a gente vê nas mensagens aí é de alguém que premeditou tomar o cartão naquele específico jogo. Tanto que ele fala, não, nesse jogo eu não vou nem reclamar, que eu já tenho o cartão, vou deixar para o outro. Tá aí, não sou eu que tô falando, tá aí nessas mensagens aí. Só entendeu? entrar Agora, o Felipe Luiz, que é o europeu, o cara que trabalhou fora, que traz coisas diferentes pra cá, também defender esse tipo de coisa, cara. Turmani, antes de você falar, vamos ver o Felipe Luiz, aí você já pode fazer um comentário mais completo. Olha aí o Felipe Luiz, o Lorde da Gávea. Não, o Bruno... É ele que tem que falar, né? Tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Boa, cara, verdade. É tão difícil. Ele se referiu aí à matéria depois da entrada criminosa do Andreas Pereira em cima do jogador do São Paulo, que era para vermelho, e o Fantástico, Jornal Nacional, deu oportunidade para o Andreas Pereira falar, minutos e minutos falando como se ele fosse a vítima. Ele fosse a vítima. Aí a Globo deu ali espaço, minutos para ele falar. E o Felipe Luiz se referiu a isso. Quero ver se vão dar 8 minutos no Fantástico pro Bruno Henrique dar a sua versão, falar o que aconteceu. Agora, olha só a reação desse pessoal aqui, ó. Para uma pessoa chegar, um cara que se coloca na postura do Felipe Luiz, chegar e falar, cara, conversei com o Bruno Henrique, ele fez um negócio que não foi legal, eu tentei instruir ele aqui da melhor maneira, a pessoa tem o direito de errar na vida e depois se recuperar e aprender com o erro dele. Exato. É tão fácil, cara, não ser um trouxa e não falar tanta besteira igual vocês estão falando, cara. Mas fala aí, Sormani, porque eu vou perder meu emprego. Só antes do Sormani falar, mesmo que o Flamengo conseguiu desenquadrá-lo lá do artigo, então mesmo que juridicamente de tudo. Vem mais ainda. Falassem pro Felipe Luiz, não entra muito nessa polêmica, a gente já...
o cara pode ser neutro ali e falar, olha, gente, já foi julgado, vocês viram o resultado, é isso, a gente continua a nossa vida. O que eu quis dizer com o que eu falei aqui é que eu posso me exaltar e falar uma besteira. E ponto, e acabou, e segue o jogo. Mas agora, ficar fazendo isso como se ele estivesse sendo crucificado por uma coisa que ele não fez, gente, tem prova. Aliás, a pergunta do suposto jornalista, que a gente não sabe quem é, né? Ele fala, as pessoas te julgaram sem prova. Não, amigão, tem prova aí, ó. Não, os prints aí. É revoltante. Não, é sujo, é pequeno, pô. Sormani. É desonesto. Enfim, ele cometeu um crime, né? Tá aí. Essa é a prova. Daí, ó. Mas é o que eu falei semana passada. Se ele tá com a camisa de um outro time, ele seria condenado. Como ele tá com a camisa do Flamengo, ele não foi condenado. Isso tem um peso muito grande. Pelo amor de Deus. Eu já falei aqui. Falamos semana passada, né? Você bota como defender o caso Bruno Henrique na inteligência artificial. Eu, não sendo advogado, não tendo a OAB e o cacete A4, eu vou lá, falo e absolvo também. Porque não é o meu argumento que está absolvendo ele. Está absolvendo ou absolveu o Bruno Henrique foi a camisa do Flamengo. Ponto. Olha isso. Quer mais prova do que essa, gente? Olha essa conversa. Olha ele dizendo aí. Ô tio, você está com 2 cartões. Falou o cara que é a favor da merda que tá acontecendo no Santos, né? A destruição do Santos. Aí, ó, esse vovozinho aí. 2 cartão no Brasileiro. Sim. Quando o pessoal mandar tomar 3, liga nós, hein? KKKKK. Aí o Bruno responde pro irmão, pro Vander, contra o Santos. Daqui a quantas semanas? Quase que você vai se ferrar, meu. Dá uma olhada aí no Google. 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem tomar cartão? KKKKK. Não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém. Então, boa. E se ele precisasse reclamar de uma jogada que tivesse sido injusta, se ele precisasse contestar alguma coisa... Não, mas você tá vendo como o negócio é assim... Ficaria calado, né? Entendeu? Aí ele é a boa... Isso é em agosto, é isso? 29 de agosto, é isso? É. Nossa, olha quanto tempo de diferença, hein? Não, 2 anos. Não lembrava. Não. Ele tomou dia 29 de outubro o cartão, ele ficou segurando. Ou seja, já estava premeditado ele tomar muito tempo esse O Flamengo cartão. vai falar que não foi... Olha, dia 29 de agosto. Pelo amor de É Deus, isso? Pensado, Eu não sei, eu não tô enxergando direito. 29 do 8. E o que me deixa revoltado é essa passação de pano aí de pessoas fazendo perguntas ridículas, defendendo um cara que deveria ser chamado a atenção, deveria aprender com o erro. É o técnico falando um monte de merda, que é o que ele tá falando, ele tá querendo tirar da reta do jogador dele, e é um cara que vive falando que vive passando a imagem de que é diferenciado, que é não sei o quê. Muita gente fala, esse cara vai pra seleção, o cara é culto, é não sei o quê. É outro que não vale nada. Depois dessa entrevista, pra mim, perdi todo o respeito e a admiração por ele. Desculpa ter desabafado. Tadinho. Não, tem Vamos em frente. Deixa eu só falar uma coisa aqui. O fato de você ter sido absolvido, existe na história, não só de julgamentos em tribunais esportivos, mas na justiça comum também, vários casos onde você condena ou absolve uma pessoa de maneira equivocada. Recentemente teve uma menina aí, que foi uma moça, que morreu, inclusive, porque ela foi condenada injustamente e na prisão ela... Cara, é um absurdo, sabe por que tudo isso? É porque, já deu pra mim, não vou mais ficar ouvindo tanta papagaiada, tanta bobagem, né? Como diz o alfinete, tanta merda. Cara, é aquilo, esse pessoal aqui são os mesmos que passam pano pro que acontece no Corinthians, que passam pano pro que acontece no São Paulo, que passam pano pro acordo feito entre Palmeiras e STJD para cancelar o julgamento do Vitor Roque, e ficou por isso mesmo. São os mesmos que não falam dos jogos decisivos que o Alan do Palmeiras resolveu, né? Mesmo jogando com efeito suspensivo. São hipócritas. E eu só não vou falar uma coisa aqui para não envolver política, tá? A minha vontade é porque eu sei muito bem quem esses caras apoiam.
para querer dar lição de moral, né? Não, porque agora nós somos bons samaritanos, vamos dar lição de moral. Sendo que é tudo mais sujo que pau de galinheiro, meu irmão. Aí xingou o Felipe Luiz, eu até anotei aqui, ó, disse que o Felipe Luiz só fala merda, né? Que não vale nada, né? Chamou vocês aí, a imprensa, o Flazoeiro que fez a pergunta lá, o Guilherme, de vagabundo, trouxa. Olha só, meu irmão, o palavreado que esses caras usam. Olha só o palavreado que esses caras usam. Falar o quê desse pessoal clubista? Esperar o quê, né? Esperar o quê? Comenta aí, deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Meio da Fla. Então é isso, até a próxima. Acima de tudo, ó, Flamengo.